Irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, eu venho aqui nesse vídeo me mandar esse corte da pregação de hoje, do culto online do dia 11/6/2025. Me mandar esse pedaço. Eu não ouvi toda a pregação, estou na correria aqui hoje, terrível. Não ouvi toda a pregação, mas o que o Hélio de Bianco disse nesse trecho dessa pregação refuta, corrige o erro que o Luiz Carlos de Viçosa cometeu. O vídeo que eu fiz ontem, que eu vou mostrar aqui também para você entender o contexto, onde ele pregando a palavra ali, ele disse que Jesus não era Deus. E aqui veio hoje o Hélio Bianco, glória a Deus por isso. Estou até vendo aqui, ó. Glória a Deus por isso mesmo, glória a Deus. Por isso, por esse tipo, parabéns. Quando os críticos vêm aqui, nem todos querem a destruição, nem todos querem o mal. Você viu alguém que defende a CCB questionar o que o Luiz Carlos, que tem vídeo que faz aqui, algum se posicionar como cristão, homem de Deus, mulher de Deus, falar assim, o que o Luiz Carlos disse nessa pregação não procede. Não é o que está escrito na Escritura, ninguém falou nada. Mas todos os críticos, vendo o erro, disse, ó, ele está dizendo que Jesus não é Deus. E ninguém falou nada, irmãos. Porque o compromisso do povo não é com o evangelho, com a verdade. Mas eu vou mostrar aqui o que o Hélio Bianco pregou hoje, esse trecho. Depois eu vou te mostrar o que o Luiz Carlos pregou no vídeo que a gente fez ontem. E o que diz as Escrituras. Veja o que o Hélio Bianco diz aqui, ó, confirmando que Jesus é Deus. Olha só aqui, ó. A palavra é o verbo. A palavra é o verbo. O verbo é criador. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Porque o verbo é Cristo. E Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra. E Deus, o Pai, o engrandeceu. Olha, parabéns, glória a Deus. É o evangelho simples, puro. Que eu falo, prega a verdade, prega o evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne entre nós, ele habitou, ele era. Olha o que o Luiz Carlos pregou, gente, para você entender. Olha o que o Luiz Carlos pregou aqui, fez uma salada, vai dar uma confusão para você tentar entender. Vou mostrar o que o Luiz Carlos falou, depois que o Hélio Bianco pregou hoje no culto. Olha o que o Luiz Carlos pregou. Plena de Deus nele, não tem. Teremos só quando estivermos na glória. Foi Cristo. O verbo é a palavra, e a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo é Deus, ou Deus é Deus e Cristo não é Deus. Vai entender essas coisas com profundidade. Deus é Deus, Cristo é o Filho de Deus, mas ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que ele se faz como Deus também. É com tal plenitude de comunhão, que olhar para Cristo, é olhar para Deus, ele fala assim, quem me vê a mim, vê meu Pai. Não é a feição daquele judeu que ele falava, porque aquele homem judeu já morreu, ressuscitou, mas aquele corpo não subiu aos céus. Carne e sangue não pode entrar na glória, irmãos. Aquele corpo foi desfeito, só foi mostrado aos discípulos por um testemunho de fé. Lá no céu não sobe carne nem sangue, e nem Cristo estaria restrito num patamar tão baixo assim, não é? Jesus, gente, o corpo foi desfeito de Jesus, não. Ele foi transformado num corpo glorioso. E ele se apresentou-se aos caminhos de Emaús, apresentou a Tomé. Tomé não acreditou. E ele falou, toque aqui em mim, pode tocar. Aqui, ó. Os cravos. Teve um corpo, gente, ele quis dividir ali Cristo, homem, com Cristo. Gente, fez uma salada ali, gente. Fez uma salada. E olha, honra e glória a Deus. Está escrito ali, né? Ó. Vamos ver aqui, está escrito aqui, ó. Jesus não é Deus. Jesus era parte integrante de Deus. Jesus, homem, não tem condição de ter a manifestação plena de Deus. Jesus não está no céu como plenamente homem e plenamente Deus. Deus nunca se manifestou ao ser humano. O Luiz Carlos de Viçosa pregou isso aqui ontem. E olha o que o Hélio Bianco pregou hoje. A palavra é o verbo. O verbo é criador. O verbo estava com Deus.
O Verbo era Deus, porque o Verbo é Cristo, e Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra, e Deus o Pai o engrandeceu. Glória a Deus por isso. Luiz Carlos. Manifestou ele mesmo ao ser humano. Nunca. Ah, mas no Antigo Testamento fala. Deus falou, fala, mas não é propriamente Deus. Ele falou que Deus não se manifestou nunca ao ser humano, sendo que Jesus falou, como o Hélio Bianco disse, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu pede-me, mostra-me o Pai aos discípulos. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele é dizendo aqui que Deus nunca se manifestou. Deus é a manifestação encarnada em Jesus Cristo. E ele diz, Luiz Carlos, que Deus nunca se manifestou ao homem, gente. Olha isso aqui, gente. Deus nunca se manifestou ele mesmo ao ser humano. Nunca. Ah, mas no Antigo Testamento fala. Deus falou, fala, mas não é propriamente Deus, não. No princípio era o Verbo. É Cristo. Cristo que se manifestou. O homem não tem condição de... Ele diz que Cristo não era Deus, gente. Ele está falando ele bem aqui. ter manifestação plena de Deus nele. Não. Olha, gente. Teremos só quando tivermos na glória. Foi Cristo. O Verbo é a palavra. E a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo. Dificuldade dele entender. Se ele ficasse nas escrituras, lendo ali as escrituras, se ele ler e só explicar o que estava escrito, ele ia entender. A dificuldade está porque ele quer falar coisas da cabeça dele. E ele acabou se embananando, se enrolando todo aqui. É Deus. Ou Deus é Deus e Cristo não é Deus. Vai entender essas coisas com profundidade. Deus é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Mas ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que ele se faz como Deus também. Se faz como Deus, parte integrante de Deus, como se faz como Deus. E quem vê a mim, vê o Pai. Se tu me pedes, mostra-me o Pai. Luiz Carlos, meu Deus. Com tal plenitude de comunhão, que olhar para Cristo é olhar para Deus. Ele fala assim, quem me vê a mim, vê meu Pai. Não é a feição daquele judeu que ele falava, porque aquele homem judeu já morreu. Ressuscitou, mas aquele corpo não subiu ao céu. Olha, o corpo não subiu ao céu. Meu Deus do céu. Onde que ele aprendeu isso? Pergunta para ele, não está escrito isso na Bíblia, que o corpo dele não subiu ao céu. Se quando chegou lá no sepulcro, não tinha corpo nenhum lá, seu Luiz Carlos Viçosa. As mulheres encontraram... Por que tu procura, disse o anjo, o que vive entre os mortos? E não havia mais nada no sepulcro. Luiz Carlos Viçosa. Gente, olha, gente, é só ler a Bíblia. Né? Não precisa fazer teologia nesse caso, realmente, Luiz Carlos. Cadê o corpo de Jesus? Gente, olha isso aqui, gente. Porque aquele homem judeu já morreu. Ressuscitou, mas aquele corpo não subiu aos céus. Carne e sangue não pode entrar na glória, irmãos. Aquele corpo foi desfeito, só foi mostrado aos discípulos por um testemunho de fé. Lá no céu não sobe carne. O corpo foi desfeito. Aonde está escrito isso, gente? Se a Bíblia nos ensina que ele ressuscitou ao terceiro dia, gente. E ele disse, vou para o Pai, vos preparar lugar, para que onde eu estou, um dia você estará comigo também. E ele disse que o corpo foi desfeito. Foi transformado, corpo de glória, gente. E nem Cristo estaria restrito num patamar tão baixo assim. Não é? Vamos ver aqui, gente. Jesus era Deus ou não? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. E aqui, nós vamos ver aqui, ó, 1 João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Parabéns para o Hélio Bianco, que hoje fez esse vídeo culto online. A palavra é o Verbo é criador, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, porque o Verbo é Cristo. Glória a Deus. E Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra. E Deus, o Pai,
o engrandeceu. Glória a Deus por isso. Parabéns. Esse é o evangelho simples pregado. Para que tentar inventar, se é só você ler essa escritura que você não erra? É só você ler o que está escrito aqui que você não erra. É só você abrir a Bíblia e ler, explicar o que está escrito aqui. Para que inventar? Dizer que Jesus não era Deus. Dizer que o corpo de Jesus ali não subiu ao céu, gente. Meu Deus. Então quer dizer que quando Marta e Maria chegou lá no sepulcro, o corpo estava lá então depois de 3 dias. O sepulcro estava aberto, segundo o Luiz Carlos, e o corpo estava lá. Mas Jesus não estava lá no entendimento do Luiz Carlos, porque ele era Deus, mas o corpo ficou lá, porque aquele corpo não entrou no céu. Mas o que a gente aprende na Escritura é que quando chegou lá não havia mais corpo, ele havia ressuscitado. O anjo ainda perguntou, por que procura o que vive, Luiz Carlos, entre os mortos? Ele mandou Tomé tocar nele. Glória a Deus por isso, pelo Hélio Bianco corrigir. Luiz Carlos vai vir corrigir isso? Não vai, mas eu fico assustado e tenebroso com o que pode acontecer, porque hoje o Luiz Carlos não é o presidente, né? A gente não sabe, supostamente não é, né? Está entre os 3 mais antigos, né? Mas tudo indica, nos mostra que supostamente ele será o sucessor, né, do Salvador. A gente vê ele tomando um grande posse. Tem gente dizendo que ele é esperança para que floresça dentro da CCB somente a verdade. As escrituras. Ler o que está escrito. Você ensina o que está escrito. Agora, você ensinar que o corpo de Jesus não entrou no céu e que ele não era Deus, aí fica complicado. Agora, qual será o futuro da instituição se o Luiz Carlos assumir a frente? Porque você vê que ele bate contra os teólogos e ele quer pregar teologia, coisas que ele não entende. Então aí não pode estudar a Bíblia, não pode fazer teologia. Se você estudasse a Bíblia, tivesse feito a teologia básica, jamais ele ia pregar uma heresia dessa que Jesus não é Deus. E que o corpo dele não entrou no céu. Você vê como que é? Você viu algum canal, que nós fizemos um vídeo hoje, várias outras páginas fizeram na internet, dessa pregação do Luiz Carlos, essa heresia que o Luiz Carlos pregou? Você viu algum canal que defende a CCB vir falar, gente, eu amo a CCB, eu adoro a CCB, eu sou apaixonado pela CCB, mas o que ele está pregando aqui não condiz o que está escrito na Escritura. Não, eles tudo caladinho. Porque eles não querem saber do evangelho. Eles não querem defender o evangelho verdadeiro. Eles não querem defender a graça mesmo. Eles vão calar e preparar que o povo permaneça no erro. Você vê hoje, gente. Então eu fico assim, vendo pessoas que estão, teólogos, que estão lá fazendo, supostamente, né, redigindo lá, confissão de fé, vindo na internet falando que ele é a esperança, o Luiz Carlos, de florescer a igreja para o evangelho, novo caminho do evangelho da escritura, e às vezes eu me assusto com o Luiz Carlos. Queira Deus que haja nele humildade suficiente para reconhecer que esse erro, eu acho difícil ele vir na internet, no culto online pedir perdão, mas se vir seria muito nobre, eu mesmo ia parabenizar ele aqui, mas acho difícil, ele errou. Já quando você começa a conhecer, reconhecer e assumir o seu erro, já é uma grande mudança. Já é um grande caminho para uma grande mudança. Mas eu nunca vi esses homens pedindo perdão. Oxalá, quem sabe, ele peça perdão e reconheça esse erro, porque segundo alguns irmãos da CCB, ele será o próximo líder que o guiará eles à verdade do evangelho e florescerá um novo caminho. Na visão do pessoal da CB. E eu parabenizo ao Hélio Bianco, né, por essa pregação, por essa parte, para encerrar aqui. Eu não vi toda a pregação, mas por essa parte, foi contrário ao que o Luiz Carlos pregou, eu parabenizo, para encerrar. A palavra é o verbo é criador, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque o verbo é Cristo, e Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra, e Deus o Pai o engrandeceu.
Glória a Deus por isso. Por essa parte, glória a Deus. Não via demais. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. O Luiz Carlos, ele é ancião, gente. Quantos anos? Até li a lista aqui que ela fez. Mais de 20 anos. Quantos anos no ministério? Mais de 30, mais de 40 anos no ministério. Pregar que Jesus não era Deus. E que seu corpo não entrou no céu. Gente, é assustador, mas vamos ver qual será o próximo culto do Luiz Carlos. Eu vou fazer questão de assistir. Se houver humildade, ele pedir perdão, reconhecer que errou, né? Perdão, errei, perdeu, errei, falei errado, me enrolei, compliquei. Fala, realmente estou vendo mudança aí, né? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Boa noite a todos, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, um grande abraço.